nosso convidado de hoje é Herbert Mota, consagrado produtor e empresário do ramo musical e um dos grandes responsáveis pelo sucesso da carreira do lutador de MMA Anderson Silva. Ele nos conta quais os desafios que enfrentou neste trabalho com Silva e revela como se deu a parceria de sucesso com a Nine, agência do ex-jogador Ronaldo. E eis o nosso convidado, Herbert Mota. Herbert, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu. Bacana mesmo e já antecipo dando os parabéns pelo sucesso que você está tendo. Obrigado. Fico muito feliz também pelo convite. Legal. Agora vamos contar para quem está nos assistindo em casa, porque né, você chegou nesse status hoje, sucesso absoluto como agente do Anderson Silva, mas a tua história começa lá atrás com a música. Exato. Conta pra gente toda essa tua trajetória no meio musical. É super interessante. Bom, começou há muitos anos mesmo, não vou falar a data para não parecer que eu estou ficando muito velho, mas a família inteira sempre foi envolvida com música e anos depois trabalhei na estrada com vários artistas na parte de produção, cuidando do staff. Consequentemente, eu comecei a ter uma relação com o negócio da música e aonde eu pude conhecer alguns players da música, diretores de gravadora na época, enquanto eu ainda era um hold ali da banda, mas eu gostava de estar próximo disso tudo. E veio um convite de um amigo com o qual eu produzi o show da esposa dele para montar uma produtora. E aí eu elaborei junto com ele o projeto e deu muito certo, que é o Nascena Studios, que hoje tem 4 anos de existência. É uma referência no mercado musical. Graças a Deus é uma referência no mercado. E eu acho que não referência só pela questão do equipamento, espaço, infraestrutura, que é um estúdio gigantesco, é um polo de produção, mas também pela estratégia que a gente desenhou de criar branding do Nascena. Mais do que atender e executar, a gente se preocupou muito em o que de fato vamos ser dentro da sociedade, como que a gente vai ser visto. A gente sempre se preocupou muito com isso. E essa logística, essa preocupação fez do Nascena ser hoje um estúdio referencial não só na gravação de música, mas em oportunidades de negócio, como por exemplo, atualmente a gente está atuando na área de publicidade, então a gente entra nessa iniciativa de ser uma produtora de áudio para publicidade, depois de a gente ter também alcançado uma relação com o mercado da música, que é o core business do Nascena. Então, a gente está muito feliz com toda essa relação e essa história. E aí, nessa sequência de oportunidades e negócios, é que me veio o encontro com o Anderson, que foi totalmente casual, uma pessoa que ama e adora música. Foi através de uma relação musical que a gente se conectou e da conexão da música ele falou, poxa, eu quero que você trabalhe comigo, cuidar da minha imagem, porque não tenho ninguém que faça isso por mim, eu quero que você faça. E eu falei, ok, não vou fazer você cantar, embora tenha acontecido, inclusive, mas o meu papel fundamental é trabalhar o personagem, a imagem, né, a estratégica dele e, consequentemente, os negócios relacionados a isso também. O que você traz dessa experiência com a música, com esse universo, com o backstage, né, do dia a dia lá do showbiz, especificamente no mercado da música? O que você traz disso para esse mercado do marketing esportivo? Eu acho que é fundamental a gente entender o seguinte, o atleta ele tem muito resultado dele em campo, né? O jogador de futebol, a performance dele. Já na música, que é o que a gente tem muito mais essa coisa do entretenimento, muito mais presente, a gente tem que alcançar aquele fã, aquele espectador que está ali embaixo, que está lá na plateia. Então não é só o resultado da vitória, né? Ganhei de 1-0, não. O jogo, o campo do artista musical tem muito a ver com como ele se apresenta e como ele se relaciona com as pessoas. E aí o que eu percebi foi isso. Eu quis tratar o Anderson, embora ele tivesse uma história maravilhosa dentro do cenário esportivo, mas mostrar a personalidade dele, para que ele criasse uma comunicação com o público. Então aí a gente passa a gerar um personagem, a um ídolo, seja qual nome a gente possa dar, mas basicamente criar uma ponte além do resultado esportivo, mas o resultado de vida para com as pessoas. Acho que a música tem um pouco disso. A música tem uma relação de envolvimento emocional. A música do casamento, a música, tem até a música de enterro, né? Que remetem a uma lembrança e tudo mais. Eu acho que dentro do esporte, um pouco do que eu percebi foi isso. E, consequentemente, a relação de negócios, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que um dos grandes ganhos que eu tive nessa estratégia Anderson Silva foi se desprender da vaidade de ser o cara e buscar parceiros para que eu pudesse alcançar um mundo maior. A frase muito bacana que eu gosto do Aston Oliveto é muito mais importante você ser coautor de uma grande história do que autor de uma história medíocre. Sim.
E eu tentei isso, busquei parceiros assim, muito mais preparados e que me dão um total amparo, incontestavelmente. Bacana. O mérito tem muito a ver com essa parceria. Legal. Antes de falar da Nine, eu queria te perguntar o seguinte, quando você iniciou esse trabalho com o Anderson, quer dizer, de torná-lo mais popular, de criar mais pontos, né, de identificação com públicos diferenciados, né, até mesmo de nichos também, o que você teve como principal desafio, assim, enquanto formatação desse produto? Ele estava pronto? O que precisou aprimorar? Foram dois. Um, ele sempre foi muito atleta, somente atleta, então ter um coach de mídia onde ele pudesse se comunicar bem, falar bem, se preocupar também com as respostas exatas e respostas elaboradas. Então teve um training em cima disso, do tipo, dentro da minha estratégia, o Jô Soares a gente aceitou fazer depois do terceiro convite, porque eu sabia que no primeiro momento ele não estava preparado. Então a gente também desenhou a hora certa, e até hoje, na parceria que eu tenho com a Nine, eles passam os pedidos, a gente faz uma avaliação do posicionamento para que ele possa, no momento certo, na esperança certa, na expectativa certa, falar aquilo que o espectador precisa ouvir e o que ele tem para oferecer. O outro desafio que eu considero muito maior, porque o Anderson ele é ótimo em aprender e absorver oportunidades, então ele soube lidar muito bem com isso, ele é muito bom nisso, é com relação ao esporte, né? Porque, querendo ou não, quando eu comecei a trabalhar com o Anderson, o MMA hoje ainda era visto como vale tudo. Entendi. Então fazer essa transição do esporte segmentado para comportamento como estilo de vida foi o mais difícil. A gente conseguiu, mas foi a linha tênue que a gente teve que buscar para não fugir da verdade e ao mesmo tempo não ficar somente na ideia do atleta. E você entende que esse trabalho que você fez contribuiu para o status, para o patamar em que o UFC ocupa hoje no Brasil? Sim, eu acredito que sim. Eu não tomo muito partido de ser um amigo meu fala muito isso. Pô, o trabalho do Anderson resultou num movimento chamado UFC na América Latina e no Brasil. Eu acho que eu contribuí. Eu não me considero fazedor de todas as coisas. Eu acho que o Anderson, sim. Se não fosse ele, o UFC não estaria hoje no Brasil como está. A personalidade do Anderson, a história atlética dele dentro do MMA e dentro do UFC, deu um embasamento muito fortalecedor para a marca, para o MMA, para o esporte como um todo no Brasil. Eu acho que ele é, sim, o Pelé do MMA e ele pôde fazer isso. Ele está hoje como o Michael Jordan foi para a NBA, sim. Ele está como um atleta de MMA. O meu trabalho tem a ver com observar, entender muito mundo do MMA, porque existem algumas particularidades que você tem que entender ali das artes marciais, da filosofia de vida deles, não é só virar celebridade, é muito ao contrário disso. Então eu tive que entender isso, que não é como um artista que quer ser famoso, sim, ele quer ser reconhecido e não famoso, e também fazer disso um caminho de negócio. Então eu me considero uma peça não fundamental, mas uma peça participante desse movimento. Bacana. Vamos falar de Nine. Como surgiu a parceria lá com o Ronaldo? Foi uma parceria super bacana. Eu diria que foi um dos grandes presentes que eu posso ter na minha vida, assim, quando eu posso olhar para os meus pais e falar valeu a pena a educação que vocês me deram, foi saber perceber as pessoas e valorizar as pessoas. Aconteceu de um jeito muito engraçado. Antes da Nine existir, eu estava buscando essas oportunidades de PR estratégico para o Anderson e eu aceitei um convite para ele dar uma entrevista para a Buzz TV. Certo. Que muita gente falou, pô, Buzz TV, poxa, televisão de ônibus. Eu falei, é aquele consumidor que precisa assinar. Eu gosto do Anderson Silva. Sim. Então eu quero que ele fale para essas pessoas. Então, por mais que eu tinha pedido de Globo, eu queria também estar ali falando com essas pessoas, que para mim é o que detém a massa, claro. Estão aí, né? Você precisa de massa crítica. Massa crítica. E esses são os verdadeiros críticos. Aquele Sim. que no final do dia, com toda a diversidade da vida, lembra do seu nome. Se esse cara, com tanta dificuldade, lembra do seu nome, não é o crítico que está sentado na cadeira pesquisando. Esse daí é fácil pensar. Agora, aquele que tem 1000 problemas no dia e lembra do seu nome, esse é massa crítica para mim. E eu fiz essa entrevista com a Buzz TV. E a maneira como eu tratei essa oportunidade, o proprietário da Buzz TV, que é o Fabinho, Fábio Amado, ele quis conhecer o Anderson, ele quis me conhecer, a gente começou a bater um papo e ele falou, você precisa conversar com meu pai. Eu falei, que bacana, porque meu pai ele tem uma agência de marketing esportivo, está montando ainda junto com o Ronaldo. Eu falei, seu pai é o Sérgio Amado? Ele falou, Eu falei, eu não preciso, eu tenho que conhecer seu pai. E aí ele proporcionou uma reunião,
e na qual a gente foi ter esse bate-papo junto com o Sérgio Amado, com o Fernando Musa, e foi assim, um amor à primeira vista. A gente sentou, expliquei quem era Anderson Silva no mundo e disse que era um brasileiro, blá, 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 e eles disseram, então, vamos juntos. E aí essa explosão de boas intenções se deu, aí o Ronaldo também aceitou o projeto, o Marcos Buais também aceitou o projeto. A Nine ainda estava sendo consolidada como sede. Sim. A gente teve as primeiras reuniões ainda na UGV em novembro. Em novembro de 2011, cara. É muito louco isso, que é muito pouco tempo. E aí quando foi fevereiro, novembro de 2010. Isso. O Ronaldo ainda jogava. O Ronaldo ainda jogava, novembro de 2010. Aí quando foi fevereiro de 2011, nós assinamos o contrato numa semana. Na semana seguinte ele foi para a luta contra o Vitor Belfort. E uma semana depois o Ronaldo parou de jogar. E aí uma frase que o Musa usa muito, a junção de Anderson Silva e Ronaldo é um tsunami. De marketing, de imagem, de carisma, de talento. Então a parceria é ótima, maravilhosa, principalmente porque ali eu encontrei pessoas interessadas em construir a imagem de um atleta tão bom, tão cheio de informação e talento como o Anderson Silva. Herbert, o Anderson hoje é o sinônimo do UFC no Brasil, da modalidade no Brasil. No mundo já era né, amplamente conhecido. Para onde ele caminha agora? Ele está com 36 anos, 36. Não é isso? Tem uma luta agora que é uma revanche, né? Para onde caminha o Anderson? Você que é o estrategista dele, até onde você pode nos revelar, é claro. Bom, na verdade, assim, o Anderson ele tem uma realidade dele que eu acho super bonita, e o Anderson é muito original, 100% original. Então, assim, ele vai para onde o coração, o desejo dele decidir. Eu não consigo, nem eu, nem a Nani, ninguém vai conseguir falar agora é isso. O que eu sei por objetivo ele tem ainda uma longa caminhada como campeão do UFC, como atleta de MMA e, acima de tudo, como um atleta brasileiro no mundo. Se depender de mim, uma das coisas que eu quero muito buscar para o Anderson após a luta é uma relação com o mercado americano. Eu acho que o Anderson hoje ele é considerado um Kobe Bryant, ele é considerado um Magic Johnson, entendeu? Eu quero muito que o Anderson se envolva com negócios, entenda muito o mundo do business. Ele tem essa veia empreendedora desenvolvida? Tem. Desenvolvida não, porque a vida inteira ele treinou muito, são 4 meses treinando a cada luta e tal. Sim. Mas agora, com essa dinâmica toda, esse amparo todo, dá a ele essa oportunidade. Então, a minha brincadeira com ele deixa de ler a página de esportes e agora passa a ler a página de economia. Porque aí vai fazer diferença. Então, assim, ele é muito inteligente, muito safro, muito família. E eu acredito muito que o que ele busca não é ser mais ou menos famoso. O que ele busca nesse momento é consolidar esses 20 anos de história que ele batalhou e lutou muito, né? Literalmente falando, para criar. Então, o que eu quero pensar por ele como que podemos juntos buscar oportunidades de negócio, buscar oportunidades de relacionamento com empresários, porque eu acho que essa relação pode vir a fazer dele um Ronaldo, que para mim é o maior exemplo que eu tenho de atleta crossover, assim. Eu acho que o Ronaldo ele é o Magic Johnson. Ele soube entender o que é o mercado, o que é o Brasil, o que é o mundo esportivo, o que é a imagem, e está fazendo disso com muito louvor, algo que é um marco. Na história de um país de 200 milhões de habitantes, o Ronaldo é um exemplo que o Magic Johnson tem hoje nos Estados Unidos, quando ele buscou essa amplitude de negócios além da NBA, ou o Michael Jordan também com a Nike. Então, é um grande exemplo. Se o Anderson for 10% do Ronaldo, tá bom. Chegando ao final, eu sempre pergunto para os atletas, e eu pergunto também para os gestores, né, de marcas, de atletas também, por que você vence? O que te faz todo dia levantar e falar, não, hoje isso aqui tem que acontecer, e acontece? Em poucas palavras, eu tenho uma frase que é from the back seat. Da onde a gente vem, como Brasil, o último do mundo, o último da fila, sempre foi tratado como o último, da onde eu venho, a minha origem. O que me faz acordar todo dia e falar, vou vencer, é pensar que eu saí da última fileira um dia, nascido e criado na periferia, e consegui transitar, alcançar limites, se relacionar com pessoas. O que me motiva é poder, de alguma maneira, ser exemplo e chegar para os meus pais e falar, poxa, deu certo.
Eu acho que... E um dia pro meu filho. Eu acho que é isso. Acho que se essa é a motivação, não é dinheiro, não é nada, é isso. Você poder voltar para casa e falar, pô, hoje o dia foi legal, eu pude... Bacana. Sei lá, pode ser um pouco emotivo demais pensar só nisso, mas para mim é isso, cara. Não tem entrevista com a Veja que vai me fazer mais feliz do que eu poder chegar em casa e minha mãe falar, pô, parabéns, deu certo. Legal, legal. É isso. Bacana. Herbert, obrigado de verdade. Obrigado, bom te rever, né? Pô, bom te rever Muitos também. anos aí sem nos falarmos. Conto maravilhoso, vamos estar próximo aí. Parabéns pelo sucesso, pô, conta com a gente aí para o que você precisar. Com certeza, vamos estar juntos sim, sempre bom saber onde legal. Os amigos estão aí empreendendo, construindo história também. Maravilha, esse foi Herbert Mota, agente do grande lutador Anderson Silva. Continue acompanhando a programação do MaiEsport.com.